Vamos falar sobre o jogo de ontem. Vamos sim. Um 0-0 que não foi um resultado espetacular, mas também não foi um resultado ruim, não podemos considerar dessa maneira, né? É bem isso. Afinal de contas, o Ceará vai pontuando, seus concorrentes diretos não venceram na rodada. É bom lembrar que só o América Mineiro venceu. Então, num todo, no cômputo, foi até um resultado interessante lá no Rio de Janeiro. E o Ceará poderia até ter saído de campo com a vitória, porque criou melhores oportunidades. Sobretudo na bola parada, muito forte com o Juninho. Dá só uma olhada nos melhores momentos, para o comentário do Caio. Foi um 0-0 que reflete um jogo ruim, tecnicamente falando, né? Vamos partir desse princípio, né? Jogo ruim, gramado ruim, andamento de jogo ruim, né? Muito picado. A gente viu aquela bola do Ayrton Lucas, ele já estava impedimento. Para você ter uma ideia de como o Fluminense não teve dificuldade, talvez aí a grande bola, né? Essa defesaça do Júlio César na falta do Juninho. E antes a gente teve tido aquele chute do Everaldo, que passou muito perto do Everson. Samuel, né? Também, né? Em relação ao Ceará, dá uma anima de ver um time mais ligado do que no jogo contra o Bahia. É bem verdade que enfrentou um adversário, na minha opinião, inferior ao Bahia também. Mas um time querendo mais jogo, mais ligado na partida, tentando fazer essa transição de meio-campo, defesa com mais força. E tendo no Juninho o volante que chega, né? Porque o Carlson, que foi o meio centralizado ontem de novo, fez uma partida razoável, fecha ali. Né? O Leandro Carvalho sente demais a ausência do Juninho Quixadá, impressionante como caiu de produção. E o Felipe Azevedo é aquela coisa, não conte com ele oficialmente. Um aparecendo como elemento de surpresa, entrando por dentro. Perto na bola. Né? E poderia ter feito o gol, teve também outra cobrança de falta dele, essa daí, que você vai no o Júlio César pulou para sair na foto. Se vai, é a última bola do jogo, né? Que na verdade, se o rapaz aqui completa, o Macula, né? Se ele completa pro gol, ele já estava em posição irregular, já estava em impedimento. Acho que é um jogo bem de 0-0, em que se você fosse apontar quem poderia ganhar o jogo, seria o Ceará, mas não ao ponto de você dizer que é injusto o placar do jogo ter sido 0-0. Não foi. Foi um jogo bem ruim, um jogo bem acanhado, em que o Ceará soma mais um ponto dentro desse campeonato à parte, que está lá do 14º para baixo, todo mundo muito junto, e para esse jogo contra o Paraná, buscando a vitória dentro de casa que precisa, porque quer queira ou não, a gente pode ficar falando muito aqui, já são 4 rodadas e o Ceará só fez 2 pontos dos últimos 12 disputados. A gente está revendo os melhores momentos desse empate, né? Esse lance do Ayrton Lucas, ele já estava em impedimento. Exato, e é bom lembrar que o Ceará ontem, nesse jogo, jogou com alguns jogadores preservados. O Edinho não foi titular, Ricardinho não foi titular e, sobretudo, o Arthur. E aí eu queria que o Caio falasse sobre a ausência desses jogadores, principalmente a do Arthur. O Arthur, por exemplo, não é que ele tenha entrado e tenha feito um partidaço quando ele entrou no segundo tempo, não. Mas ele dá uma movimentação muito melhor. Ele errou a última tomada de decisão. Às vezes a situação de contra-ataque ele mesmo criou. Teve uma que ele rouba a bola, puxa o contra-ataque, ele tenta um chute, bate em cima da zaga, ele errou 2 finalizações de fora da área. Mas a presença dele, por si só, já é muito mais benéfica ao time do que o Ricardo Bueno. Eu acho que também o Lisca ficou com medo, porque ele já tinha no Leandro Carvalho um cara pendurado, o Arthur também está pendurado. Então, bem que naquela, que se eu perder, que eu perca só um. Acabou não perdendo nenhum dos dois, né? Todos os dois estão aptos para o jogo do Paraná Clube. O que eu vejo do Ricardo Bueno em campo, eu só lembro de como foi ruim para o Ceará perder o Elton. Não que o Elton seja um super centroavante, mas é muito mais jogador do que o Ricardo Bueno. Num jogo como esse, fora de casa, gramado pesado, é um cara que prende, que faz um pivô, que dá uma opção diferente. E o Ricardo Bueno se esforça, mas é um jogador quase peça nula. Tanto ofensivamente, quanto defensivamente na recomposição. Não é um cara que agrega tanto, não. Já tem um monte de galera chegando aqui no nosso Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, continue participando. Obrigado pela interação. Daqui a pouco eu dou uma passada aqui, porque agora a gente vai ouvir o técnico Lisca, o que ele falou desse empate do Ceará. É um ponto, né? Claro que a gente gostaria dos 3, né? Que seria muito importante, até pelo que o jogo mostrou, né? Eu acho que as principais oportunidades foram nossas. Nós conseguimos controlar bem o Fluminense. O Everson hoje não fez nenhuma defesa cara a cara, não teve nenhum lance assim, né? E nós com as 2 bolas paradas do Juninho, mais a bola que ele chutou ali da intermediária de biquinho. E principalmente no final do jogo, quando o Fluminense se lançou, né? E nós roubamos algumas bolas e erramos na última passe, na escolha, na definição, né? Porque o Fluminense já estava se atirando, procurando a vitória, na exigência do seu torcedor. Mas também não vamos ficar lamentando muito, né? E essa parte final da competição tá bem difícil para nós, viu? Tá bem difícil, né? E esse ponto também soma, né? Nos dá a possibilidade de momentaneamente estar em 14º, nos aproximamos ali da zona de corte, que hoje é uma incógnita. Ninguém sabe, né? Se falou em 45, já se baixou para 44, mas como a turma de baixo, incluindo a gente, né, não está conseguindo pontuar muito, daqui a pouco essa pontuação vem mais para baixo. Então é valorizar todo o jogo, encarar esse jogo do Paraná com muita seriedade, com muito respeito. Eu sei bem a força do Paraná, estive lá o ano passado.